Eu sou o JB, professor de História, e como vocês podem notar, essa aqui é uma aula gravada. Eu costumo fazer as minhas aulas ao vivo, tá? Mas surgiu essa necessidade porque eu precisava realmente mostrar imagens, tá? Para esta aula. Então, por causa disso, essa aqui vai ser uma das nossas primeiras aulas gravadas. Não sei se farei outras, afinal eu tô sem um programa decente de edição de vídeo aqui no meu computador. Mas vamos direto ao ponto então. Como eu havia prometido, essa aula de hoje é uma aula sobre propaganda e política. Desculpa aí a minha carona aqui, tá cobrindo o título, mas é uma aula sobre propaganda e política nos regimes totalitários após a Primeira Guerra Mundial, século XX, certo? Então a gente vai focar em três, basicamente. A Itália, certo? Com o fascismo de Mussolini, na Alemanha, com o nazismo do Hitler e na União Soviética, ou a Rússia, com o stalinismo do Stalin. Então vamos lá, né? Vamos começar pela Itália. A Itália que, após a Primeira Guerra, ela estava passando por um momento de crise geral, econômica. Você tinha gente que não tinha emprego, você tinha gente que não tinha comida, que não tinha casa, você tinha um cenário de crise geral. E nesse cenário surgia lá o avanço do bolchevismo, né? O comunismo vindo da União Soviética. Bom, aí em resposta criou-se, né, foi criado o Partido Fascista Italiano. E aí a gente tem essa bandeira, né, com a águia olhando, né, para a vitória, certo? Abram o caminho para a vitória da Itália fascista, certo? Eu quero que você repare numa coisa. Essa águia ela está segurando uma coisa chamada fascis, né, que é um dos símbolos do fascismo. Esse fascis, ele é um monte de gravetos todos juntos, né, pauzinhos, gravetos, e você tem um machado. O que é isso? Esses gravetos são a população unidos. E aí o machado seria o Estado, tá? O Estado, o governo. Os dois estão juntos, ou seja, o fascismo promete a união entre o Estado e a população, tá? Então, como eu falei, bom, é aí nessa bandeira, né? A promessa de tirar a Itália da crise. Aqui temos então o que eu acabei de falar, né, para você, meu querido, né? Aí, ó, o fascis, né? O símbolo do fascismo, a união entre a população, o povo e o Estado, certo? A justiça, mas também a promessa de tortura para aqueles que não obedecerem à ideologia fascista, que não compartilharem do sonho de tirar a Itália daquela crise, tá? Então aí a gente tem uma coisa que fez parte da dos tempos iniciais do Partido Fascista, que nem eu falei, quando ele havia sido criado, você tinha lá os camisas negras. E esses camisas negras, quando o Mussolini sobe ao poder após a marcha sobre Roma, né, aí você já tem a transformação desses tais camisas negras na Brigada Negra, certo? Que são esses militantes aí que eles impunham a autoridade fascista nesse cartaz, nesse pôster, convidando pessoas, né, para se unirem à Brigada Negra ou até mesmo espalhando a ideologia do partido. A gente tem, né, aí pronto ontem, hoje e amanhã para lutar pela honra da Itália, certo? Então veja, a gente tá falando de um movimento nacionalista, eu até diria ultranacionalista, tá bom? Então esse amor pela pátria, aqueles discursos inflamados do Mussolini que eram, nossa, eram muito mais inflamados no caso do Hitler lá na Alemanha nazista, certo? Tudo aquilo que a gente vê de gesticulação, né? Então a gente tem a mesma coisa na Itália fascista, afinal o Hitler se inspirou muito na no fascismo italiano. Bom, aí, né, a gente tem essa associação entre o Estado e a população, principalmente os trabalhadores. Lembre-se, né, eu falei que
a Itália ela passava por esse momento de crise, então a população estava em crise, a população estava na pior situação possível. Então a gente tem esse lance da propaganda também querer trazer a população, óbvio, né? Quer trazer a população para o seu lado. Então essa propaganda toda vai mostrar um Mussolini trabalhador, certo? Ah, se eu tivesse um exemplo de políticos aqui no Brasil que tivessem feito isso, né? Se fantasiado de gari ou de outras coisas, né? Com os quais eu poderia associar, não sei. Tô pensando aqui, eu não consigo me lembrar de ninguém. Mas olha só, né? Aqui a gente tem o Mussolini nas plantações, um Mussolini trabalhando com uma picareta, né? Um Mussolini realmente botando a mão na massa, né? Então, isso que é importante nesse caso aqui, porque a gente tem o lance do corporativismo, né? O Estado como um mediador entre os trabalhadores e os empresários, né? O empresariado, tá? Tem até a Carta del Lavoro, que era aquele monte de leis trabalhistas, né, uma legislação trabalhista e várias outras coisas que beneficiariam aos trabalhadores, certo? Afinal, lembre-se, o fascismo veio para combater o comunismo, que também prometia essa melhora da população trabalhadora, da população no geral. O fascismo italiano é populista, tá? Isso é uma das características do governo totalitário. Ele vai querer vender a imagem de um líder bacana, um líder gente fina, tá? Então, como mais eu vou associar a figura do líder da minha nação à bondade, o amor, né? Que é tudo aquilo que se vendia, né? O nosso líder é o melhor líder. Poxa, com as crianças são a inocência, certo? Então você vai mostrar isso, né? Duce tá aí no meio dessas imagens. Duce quer dizer líder, tá? Então, ó, a gente vê aí nesse cartaz maior aí, que não é uma foto, né? Tá escrito assim, né? Benito Mussolini ama muito as crianças e as crianças da Itália amam muito ao líder, né? Ao Duce. Viva il Duce! Viva o líder, tá? Então a gente tem essa associação do governo, a associação da figura do líder desse governo fascista com as crianças, para passar essa imagem de amor, para passar essa imagem de confiança. Como é que eu vou não gostar de um cara que ama tanto as crianças, um cara que trabalha, que é gente como a gente, certo? Então, tá aí, isso aí é o populismo, tá? Muitos outros governos ao longo da história também se utilizam desse artifício do populismo, tá? Aqui é aquela música que eu até mostrei na outra aula, né? A Facetta Nera, que foi uma música composta em 1935 já. Aí temos o Mussolini de fato como Duce, né? O chanceler aí, o líder do governo italiano. E essa música, ela é uma síntese, basicamente, do expansionismo que prometia o fascismo italiano, tá? Poxa vida, né? O Império Romano foi o maior império da antiguidade, então não tem por que hoje não sermos também, tá? É isso uma das coisas que prometia o fascismo italiano, tá? Então tá até ali, né, em cima, a canção dos legionários, a música dos soldados. Essa música é legal, o bacana dela é que ela não fala do fascismo em si, ela não fala do Mussolini. Ela foi criada em 35, já tínhamos o Mussolini no poder, mas em 36 essa música ela começou a ser utilizada pelo Partido Fascista, pelo próprio Mussolini. Então aí ela acabou sendo associada à figura do Mussolini a partir de 1936, tá bom? Essa música, que nem eu falei, ela é uma música composta em 35, quando a Itália começou novamente o seu empreendimento imperialista, expansionista na Etiópia. Eles chegaram lá, encontraram uma moça muito bonita, fizeram essa música aí para mostrar, libertaram essa moça que era uma escrava, tá? E aí a música é basicamente, veja só você,
moça, né, etíope, como a nossa civilização italiana é superior, é maravilhosa, e a gente libertou você, e a Itália é maravilhosa, é incrível. Tudo aquilo que se dizia no discurso imperialista, num discurso civilizatório, tá? Uma missão civilizatória que começa realmente, né, de fato, com o colonialismo lá do século 17, 16, certo? No período das grandes navegações, é retomado aqui já no século 19, né, fim do século 19, no período do imperialismo, da neocolonização, quando você tem as grandes potências europeias indo em direção à África e à Ásia, e aqui é retomado esse discurso já no século 20 por Mussolini e por outros povos, né, basicamente a Alemanha, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Vou colocar só um trechinho da Faceta Nera aqui, só pra dar aquele gostinho, tá bom? Vamos lá, cadê Faceta Nera? Aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Piano guardi il mare, torretta che si schiava fra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, e un tricolore sventolar per te. Facetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando saremo insieme a te, noi ti daremo un'altra legge e un altro re. Então, a Faceta Nera é isso, né? Ela mostra a ideologia do expansionismo italiano, tá bom? Vamos então aqui pro próximo, tá? Então aqui já é quando chega basicamente a Segunda Guerra, né? Ela tá se aproximando, então a gente tem esses cartazes convocando a população a se alistar no exército, tá? E aqui nesse caso tá escrito assim: cumpra o seu dever, faça um empréstimo de crédito italiano, seria o chamado esforço de guerra, quando o Estado ele convoca a população a comprar esses créditos para ajudar o próprio Estado a equipar os seus soldados. Isso acontece na Itália, tá? Acontece nos Estados Unidos também. Se quiser, eu até posso mostrar um pouco da propaganda britânica, francesa e norte-americana, né? Seria o lado dos aliados durante a Segunda Guerra, mas quando chegar o assunto da Segunda Guerra, aí eu mostro isso para você, tá bom? Nesse momento a gente só quer ver realmente esses governos totalitários. Então aí a gente tem essa convocação à população, né? Venha, você também faz parte desta pátria, na pátria italiana, você tem o dever de ajudar a sua pátria amada, tá bom? E aí, por último, né, aqui a gente tem esse pôster enaltecendo a figura do líder, a figura do Duce, né? Saúdem ao líder, fundador do Império Italiano, né? Trazendo a ideia do Império Romano, do Império Italiano, né? Novamente temos aqui um império. Tá? Temos aqui o enaltecimento do líder. De novo, o líder ele é exaltado a todo momento. O partido fascista, o fascismo em si, ele é exaltado a todo momento. A propaganda ela é muito importante aqui, porque com a propaganda você mostra que o líder está em todo lugar e a ideologia está em todo lugar. Ela é onipresente, tá? Eu diria até que poderia passar a ideia de onisciência desse líder, tá bom? Bom, vamos falar então da Alemanha. A Alemanha, após a Primeira Guerra, ela é derrotada, certo? Como a gente bem sabe. E a Alemanha, em 1918, o rei Guilherme II, ele foi destronado, ele foi retirado do trono.
E aí começa então uma república na Alemanha, a República de Weimar. Esse aqui, no meio da bandeira alemã, é o escudo de armas, né, da República de Weimar. E, bom, essa república, ela vigora, ela dura até 1933, com a ascensão do nosso querido Hitler. Mas vamos lá então falar da situação alemã após a Primeira Guerra, já em 1918. A Alemanha estava em crise, certo? Por quê? Teve muitos gastos durante a Primeira Guerra, ela perdeu, certo? Teve que pagar uma baita de uma indenização ferrada para os vencedores da Primeira Guerra, certo? E, bom, aqui eu já peguei uma imagem só para dar uma dimensão do negócio. A Inglaterra, a Alemanha, ela acabou enfrentando um cenário de hiperinflação, tá? Ou seja, o valor da moeda chegou a quase nada. Tá vendo esse tiozinho aí com esse carrinho de mão? É dinheiro. É um monte de dinheiro. Então as pessoas, elas tinham que sair com sacos e mais sacos, até um carrinho de mão, no caso desse tiozinho aí, pra fazer uma compra no mercado, porque o dinheiro não valia nada. O cara tinha que gastar um monte de grana, né, um monte de notas, na verdade, porque o dinheiro não valia nada. Você vê dinheiro nas ruas, era sujeira, era sujo. As crianças brincando com dinheiro, porque não valia nada, certo? Então esse é o cenário da Alemanha e após a Primeira Guerra, um cenário de crise pra caramba. Novamente a gente tem pessoas passando fome, pessoas desempregadas, sem casa, sem comida, tá? Esse é o cenário geral. Aí surge, né, também na Alemanha, isso é uma coisa geral da Europa, o bolchevismo, né, o tal do bolchevismo, comunismo, certo? Aí, no formato do Partido Comunista da Alemanha, a gente tem uma tentativa de tomada do poder, tá? Porque o comunismo, o socialismo, ele prometia tirar a população dessa situação de crise. A gente tem o lance todo da luta de classes, de dar poder ao proletariado, né, aos trabalhadores, tá? Essa moça que tá aqui nessa foto é a Rosa Luxemburgo, uma das principais líderes do Partido Comunista Alemão, tá? Eles tentam tomar o poder, isso em 1919, tá? Os espartaquistas, que eram o Partido Comunista da Alemanha, não dá certo, tá? A Rosa Luxemburgo acaba sendo presa, as lideranças do Partido Comunista acabam sendo presas, tá? Do Partido Socialista Comunista, não dá certo esse golpe. A gente tem até aqui uma música bem popular, tá? Do período, que é a música da solidariedade. Eu vou colocar um trechinho pra você ouvir, tá? Eu ia colocar na outra aula, eu esqueci, eu acho. Não tenho certeza agora. Mas aqui se fala muito em solidariedade. Trabalhadores de todo mundo, né? Proletários univos, tá? Esse lance da solidariedade é muito forte quando a gente tá falando dessas políticas de esquerda, ainda mais nesse período aí, tá? Aqui da história. Então, novamente, eu vou mostrar um trecho da música, tá? Solidaritätslied, uma música feita de cunho marxista, tá? Composta basicamente para luta, né? Uma marcha convocando a população para lutar pelo seu poder, né? Convocando os trabalhadores para lutarem por uma Alemanha melhor à maneira marxista. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Bom, então aí, tá?
essa foi a música aí, a Solidaritätslied, a música da solidariedade, tá? Então, assim, o que é importante eu dizer aqui? Isso em 1919 tem esse Partido Socialista, Partido Comunista da Alemanha. Em resposta, nasce o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que depois se torna o Partido Operário Alemão Nacional Socialista, para então depois se tornar o Partido Nazista, tá? Que, bom, em 1923, Hitler tenta tomar o poder com um golpe, tá? Ele junto ao Partido Nacional Socialista, né? O Partido Operário Alemão Nacional Socialista, não dá certo, ele vai preso, fica preso por 6 meses, que é o tempo dele escrever o livro dele, Mein Kampf, né, Minha Luta. Nesse livro ele explica basicamente a ideologia nazista, se baseando em características do fascismo italiano, tá bom? E assim que ele sai, aí o partido se torna o partido nazista, basicamente. Uma coisa que é interessante a gente dizer aqui é o seguinte: quando a gente vê coisas nazistas, a gente vê a própria suástica, né? A cor vermelha, ou Partido Nacional Socialista, né? Olha, socialista. Então, de cara, esse partido, que era um partido nazista, né? Antes de se tornar o partido nazista de fato, ele era associado à esquerda, coisa que ele não era. Tá? Ele não era um partido de esquerda, ele veio em resposta à esquerda, que se espalhava pela Alemanha, pela Europa no geral. Ele veio em resposta ao Partido Comunista Socialista, tá bom? Então, nacional socialista. Então, veja, nacional antes, tá? Estamos protegendo a nação alemã, tá? E aí, ó, nesse livro ele fala do verdadeiro inimigo da Alemanha. Primeiro, a Alemanha enfrenta aí o bolchevismo, certo? O socialismo, a ameaça do comunismo. Ele se veste com uma máscara de bom moço, né, de um herói e tal, mas quando ele tira a máscara, é essa coisa horrorosa aí que quer dominar o mundo, tá? Então, isso aí já tá lá no Mein Kampf, tá? Faz parte da ideologia nazista, da ideologia fascista, o ódio ao comunismo. Então, se alguém falar, o nazismo era de esquerda, calma, né? Não é porque o nome do partido era Partido Operário Alemão Nacional Socialista que ele era um partido de esquerda, tá? Nação antes disso, nação antes do social. Protegeremos os nossos trabalhadores. Também tem essa ligação do Hitler com os trabalhadores, assim como no fascismo italiano. Aqui também tem, tá bom? Então, o comunismo passa longe do nazismo, ou o nazismo passa longe do comunismo, ou passa longe não, né? Vai pra perto pra descer a porrada, tá? E aí temos a figura do inimigo. Já temos estabelecido que o marxismo, o comunismo, o socialismo é uma coisa ruim. E agora precisamos dar uma cara para esse inimigo, o judeu, tá? O judeu, mais tarde outros, né? Gays, ciganos e outros acabaram entrando nesse, como é que eu posso dizer, nesse espectro de inimigos do nazismo, tá, da Alemanha. Então aí a gente teve várias propagandas mostrando que o judeu era de fato o verdadeiro inimigo da Alemanha. Por quê? Tá? Por quê? Porque assim, a gente tem esse antissemitismo de várias maneiras, tá? Primeiro que tinha uma quantidade muito grande de judeus que eram marxistas na Alemanha. Então, já aí, você já mata uma charada muito grande. Por que o judeu? Primeiro, tinha muito judeu marxista. Mas JB, não tinha judeu que era bancário? Como assim que ele vai ser marxista? Nem todo judeu era bancário. Tá? Era bancário, não sei ao certo, tá? Então a gente tem isso. E aí Hitler começa a dizer, durante a Primeira Guerra Mundial os judeus não apoiaram a Alemanha, traíram a nação alemã, e eles dominam a economia, têm todo o dinheiro, certo? Então,
Isso aí já foi a construção dessa ideia de que o judeu era o inimigo. E aí a gente tem o lance do antissemitismo étnico, dizendo que o judeu era uma raça inferior. E isso a gente pode tirar das ideias do Conde de Gobineau, né, que já pregava a ideia de que você tem uma raça superior, um ser humano superior numa raça superior, tá? Apesar de sermos apenas uma raça, a raça humana, você tinha essa ideia racista, tá? Antissemitista, tá bom? Antissemitista? Acredito que seja isso, tá bom? Então aí, vários cartazes mostrando o judeu como um verdadeiro inimigo. O nariz do judeu é curvado, o judeu é feio, o judeu come crianças, o judeu é cruel e por aí vai, tá bom? Então foi dado uma cara para o inimigo da nação. E aí a gente tem o Hitler, tá? Essa aqui é uma foto um pouco mais adiantado, né, na nossa cronologia do que a gente está falando, mas o Hitler, ele consegue conquistar os corações da população. Ele já tinha do partido, certo? O partido se torna o partido nazista alemão e aí com todas aquelas ideias de tirar a população da crise, de trazer a glória para a Alemanha, tirar o inimigo judeu, né, o inimigo da Alemanha, porque ele é apenas um empecilho. Então aí nasce a Alemanha nazista. Já em 1932 acontecem as eleições, Hitler perde, mas em 34 o presidente morre e o Hitler se torna o líder da nação, tá? Como eu havia falado, ele se torna o verdadeiro Führer, né? Líder da nação. Então uma coisa que era característica do partido nazista logo no começo, olha só, né, legal aqui, ó, a cor vermelha, né? Então mais uma coisa que a gente pode dizer, poxa vida, vermelho, comunismo. Não, nazismo não é de esquerda, tá bom? Apesar da cor vermelha. Então aí, ó, a gente tem esses caras aí, os camisas pardas, que eles faziam parte do partido nazista no seu início, tá? Assim como os camisas negras lá no partido fascista, eles eram pessoas que andavam uniformizadas, como dá pra ver aí. Eles eram uma milícia paramilitar nazista, uma milícia que defendia a ideologia nazista por onde iam. E aí temos outros, né? Como eu falei antes, a polícia política, que seria a SS, tem a polícia secreta, que é a Gestapo, tá? Então temos aí as divisões, os mecanismos criados pelo nazismo hitlerista para manter esse poder, tá bom? Outra coisa muitíssimo importante, a juventude hitlerista, tá? De novo, é aquela ideia, como é que eu vou... Por que eu vou seguir aquele cara? Poxa, ele é amigo das crianças, tá? A juventude hitlerista, ela apoia ao grande líder alemão. O Hitler, tudo que era de Hitler era ensinado às crianças desde a mais tenra juventude. Um filme muito bacana que dá pra ver isso, tá? Essa crueldade... Bom, temos dois aí que me vem à cabeça. O Menino do Pijama Listrado, tá? E um outro bem recente que é Jojo Rabbit. Esse filme é muito bacana, dá pra você ver esse lance da criança acabar sendo doutrinada, se tornar fanática por Hitler, tá? No filme, o Jojo, ele é uma criança da juventude hitlerista, ele é um fanático por Hitler, e o amigo imaginário dele, que é o melhor amigo dele, é o próprio Hitler, né? Muito bem, uma atuação magnífica do como é que é? Waititi, né? O diretor, agora eu não me lembro o nome dele, mas enfim, Waika Waititi, acho que é isso. O diretor do Thor, o diretor do Jojo Rabbit, né? Enfim, esse filme é muito bacana, mostra isso da juventude hitlerista, as crianças sempre uniformizadas, olha aí, ó, nessa imagem de baixo, né? As crianças uniformizadas, que nem qualquer outra pessoa que seguisse a ideologia nazista, tá bom? O Hitler, novamente, aí com as crianças. Por quê? Porque ele era um cara legal, poxa. Ele é um cara bacana. As crianças gostam dele, ele gosta das crianças, ele ama as crianças. E ele vai tirar a população, a Alemanha, da crise do buraco. É só você ver esse maravilhoso sorriso estampado no rosto do Adolfinho, tá bom?
mais uma vez aí o lance da juventude hitlerista nesse cartaz, convocando mais pessoas, tá, a fazerem parte da juventude. O estudante alemão luta pelo Führer, né, pelo líder e pela população, tá bom? E aí, a simbologia extrema que faz parte desse partido, desse totalitarismo, tá? Aí a gente tem a figura da suástica alemã, né? A bandeira do partido, a águia da vitória. A gente tem o exército, né, o lance militarista, os desfiles, sempre para mostrar o poderio da Alemanha, o poderio nazista, sempre isso, né, esse lance glorioso, suntuoso, né, vamos mostrar como a gente é forte, como a gente é, né, fodão, tá bom? Isso aí é uma coisa presente aqui no nazismo alemão e no fascismo italiano, certo? Vida longa à Alemanha, Hitler como o grande herói que levaria a Alemanha em direção à glória, a um futuro glorioso e iluminado, tá bom? É isso o que a gente vai falar da Alemanha e agora vamos a um outro governo totalitarista, a União Soviética. Então, só uma coisa, né? A União Soviética, ela se torna a União Soviética, de fato, após a Revolução Russa, né? Que foi um baita de um processo longo que se concretiza basicamente em 1917, tá? Com a saída da Rússia da guerra. Tá bom? Então aí, ó, a gente tem como uma ideia, né, parte da ideologia socialista, a união dos trabalhadores. Então na bandeira soviética, na bandeira socialista, é comum a gente ver esse símbolo que eu acho que a minha cara maravilhosa está cobrindo. Eu preciso mostrar esse símbolo para vocês. Olha, aí eu acho que dá pra ver, né? O símbolo da União Soviética é a foice e o martelo. Por que a foice e o martelo? Porque você tem a união do trabalhador rural, que usava a foice para fazer a colheita, né, cortar o trigo, e o martelo do operário, o trabalhador das fábricas. Então a gente tem a união do trabalhador da cidade e o trabalhador da zona rural. Tá? Então é essa união entre os trabalhadores para transformar uma Rússia numa potência, tá? É isso que quer dizer a bandeira da União Soviética, a bandeira do socialismo, a união dos trabalhadores, tá bom? Então aí, né, a revolução acontece, certo? Nessa charge aí de cima dá para ver claramente um trabalhador, né, decepando aí a elite que dominava a Rússia, certo? E aí embaixo temos alguns amigos revolucionários, né? Começando aí a partir da direita, se eu não me engano, o próprio Stalin, no meio é o Lenin e à esquerda do Lenin temos o Trotsky, as três principais cabeças da Revolução Russa, tá? Bom, aqui é uma aula de propaganda e política. Então, ó, como é que a propaganda ela foi utilizada no stalinismo, certo? Nesse totalitarismo do Stalin. Primeiro, o Stalin ele se colocava ao lado das principais mentes desse marxismo, do socialismo. Nesse cartaz tá aí, né? Marx, Engels, Lenin e Stalin, certo? E lembrando, né? O Stalin, ou melhor, Lenin quando morre, né, esse tiozinho aqui do meio, quando ele morre, acontece a disputa para ver quem é que iria ficar no lugar dele entre Trotsky e Stalin, né, que estão nessa mesma foto. Quem acaba saindo vitorioso em 1924 nessa disputa é o próprio Stalin, que assume o poder, tá? E aí já promove o lance da sua propaganda, né? Olha só, eu vou continuar o trabalho do grande líder Lenin, tá? Então aí a gente tem o socialismo que tem que acontecer primeiro aqui na Rússia para depois ser espalhado pelo mundo. Coisa diferente do pensamento de Trotsky, que acreditava que a revolução ela tinha que ser uma revolução permanente, ou seja, ela tem que acontecer no mundo e também na Rússia, tá? Diferente do Stalin, né? Aqui primeiro, depois no resto. Stalin
extremamente populista, faz parte da propaganda socialista do Stalin, stalinista, né? O populismo. Aí, um Stalin sorridente, bacana, junto das mais variadas classes sociais da Rússia, né? Aí a gente vê gente de todo tipo, né? Olha, gente engravatada, gente que não tá de gravata, trabalhador, gente simples, um monte de gente, tá? Sob a liderança do grande Stalin, né? A Rússia sob a liderança do grande Stalin. Olha só, as pessoas novamente, né? Pessoas de todos os grupos sociais aqui, tá? De todos os grupos sociais. Eu tenho trabalhador, eu tenho o cara que é um empresário, eu tenho gente de todas as classes sociais unidas sob a liderança do grande Stalin. Avante comunismo! Isso é uma coisa bem bacana, tá? Da Rússia aí, né? A Rússia revolucionária. As mulheres, elas, desde muito tempo, né? Foram patronizadas. Eu não sei como é que é a expressão em português, mas... Eita, eu esqueci de colocar a nossa trilha sonora aqui. Esqueci. Então, você tem a baixa escravidão na cozinha, a glória ao novo dia a dia, né? O novo cotidiano. Aí a mulher saindo do ambiente apenas domiciliar e indo em direção a luta do dia a dia, né? Vou procurar emprego e fazer tudo aquilo que a mulher ela tinha sido relegada a apenas àquela posição de dona de casa e agora não mais, certo? Todos temos que contribuir para a construção de uma Rússia maravilhosa, uma Rússia gloriosa. Isso inclui as mulheres, tá bom? De novo aí, ó, a bondade associada às crianças, a bondade, a inocência, tá? Então a gente tem essa relação intrínseca entre a propaganda política desses líderes totalitários com as crianças, com essa bondade e essa inocência das crianças, tá bom? Mesma coisa, tá? Aqui eu não vou ficar me estendendo, mas um Stalin sorridente, com uma criança no colo, olha só que bonita bandeira socialista, as crianças que desde cedo aprendiam sobre a grandeza do líder Stalin, tá? A importância de trabalhar em conjunto para a construção de uma Rússia maravilhosa, gloriosa, poderosa. Essa aqui eu gosto muito desse cartaz, tá? Dizia-se que até na Bíblia, né, que lá na Rússia eles são ortodoxos, né, aqueles que habitam por lá, e tem lá não, que o homem deve sim cumprimentar o outro com um beijo na boca e tal, o amor. E olha só que bonito esse cartaz, né? Um cartaz convocado aqui já é quando já está para começar a Segunda Guerra, tá? Nosso exército é um exército de liberação dos trabalhadores, tá? Então aqui você pode ser, você deve ser, você mesmo, somos todos unidos, certo? Aqui já é um cartaz de quando se inicia a Segunda Guerra de fato, um cartaz em que a mãe Rússia está convocando os soldados para a luta. De novo, né, a gente tem o lance do patriotismo, é muito forte, desde cedo, né, olha só, as crianças aí, né, desde cedo você tem o patriotismo inserido na educação das crianças, da população. Eu vou dar o meu sangue, a minha vida até pela mãe Rússia. Nesse documento que essa mulher está segurando é o juramento que os soldados faziam ao se alistarem no exército, seria o juramento à bandeira, né? Bom, aí temos outros cartazes já durante a guerra, como dá pra ver, eu acho muito bacana esse primeiro cartaz aí no canto esquerdo, é um trabalhador, tá? Então, ó, ele também tem o dever de proteger a nação russa, tá? E no outro cartaz aí a gente tem um soldado soviético, né, mostrado com as cores vermelhas, né, cor vermelha, tem até os aviões vermelhos soviéticos, né, os aviões derrubando os aviões nazistas, o próprio soldado derrubando um soldado alemão, tá? Então, isso para mostrar de fato a força dos soviéticos durante a Segunda Guerra, tá? É isso sempre para mostrar, olha só, a nossa nação é poderosa, a nossa população é poderosa, somos fortes, temos que vencer, tá?
tá? Uma coisa curiosa é que de início, havia uma relação de amizade eu não diria, mas uma boa relação entre Hitler e Stalin. Porém, quando a Alemanha decide invadir alguns territórios, né, quebra o acordo de não agressão entre os dois, e esse acordo acaba indo por água abaixo, e a União Soviética então declara guerra contra a Alemanha, entrando para o lado dos aliados, né, ao lado da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, contra a Alemanha nazista de Hitler. Então, recapitulando aqui, coisas da propaganda desses governos totalitários: é sempre uma exaltação do líder, tá? Mostrando o grande líder como o cara que vai levar a nação em direção à glória. Temos esse lance nacionalista, a pátria, né? A pátria mãe, você tem que dar sua vida pelo seu país. O lance das armas, tá? As armas, o militar é uma característica muitíssimo importante quando a gente está falando desses governos totalitaristas. A disciplina, a ordem, certo? Afinal, eles têm que, o governo tem que ser obedecido, o Estado tem que ser obedecido. O autoritarismo do governo, tá? E aí a gente tem a implantação de forças que vão garantir que a autoridade do governo seja obedecida, no caso dos camisas negras, camisas pardas, tá? A KGB, que seria a polícia secreta aqui no caso da União Soviética, já, se bem que a KGB ela vem um pouco depois, né? Mas enfim, temos também os oficiais soviéticos, tá? Se não me engano são os destacamentos de ferro, agora eu não me lembro, tá? Mas mais pra frente eu falo. E, enfim, a gente tem isso, tá? Um grande investimento também na nação, tá? No país, investimento em tecnologia, em indústria, em educação, isso são coisas que acontecem de fato, mas nada tira a característica desses governos totalitários, que eles são autoritários, que eles acabam escolhendo um inimigo para a nação, né? Ele é o causador dessa desgraça que está ocorrendo aqui. No caso da União Soviética, a gente tem a luta de classes mesmo, né? Porque é o próprio socialismo lá. O socialismo que o nazismo e o fascismo combatem. Mas é um caso diferente a União Soviética. O governo é totalitário, mas a maneira como isso aconteceu lá é um pouco diferente. A gente tem também esse autoritarismo que se faz ver por meio da violência do Estado, a perseguição aos opositores, a perseguição e a repressão violenta, mortes, execuções, torturas, tá? Então isso é uma coisa que acontece. A gente tem o unipartidarismo, na Itália só o partido fascista, na Alemanha só o partido nazista, e na União Soviética só o partido socialista soviético, certo? Então, é isso o que eu tinha para falar da propaganda. Ela é uma coisa extremamente poderosa. A música também, ela serviu como essa propaganda para trazer mais apoiadores, tá? Não só a música, filmes, livros, cartazes, desfiles, um monte de coisa que foi utilizada para que esses governos realmente funcionassem, para que a autoridade do Estado, o autoritário, Estado totalitarista, se fizesse valer, certo? Então é isso que eu tinha para falar sobre a propaganda dos governos totalitários, né? No caso, o stalinismo, o socialismo... Isso, o stalinismo soviético, o nazismo do Hitler e o fascismo de Mussolini. É isso, a gente se vê em algum outro momento. Por gentileza, mande as suas dúvidas aqui nesse vídeo, tá? Na seção dos comentários. Eu vou deixar esse vídeo aqui no canal do YouTube, tá? E eu tô prometendo faz tempo um podcast, um episódio de podcast sobre os governos totalitários também. Acontecerá em breve. É isso, deixe as suas dúvidas, não deixe de perguntar, tá? Estude, por favor, para você não acabar dizendo que o nazismo era de esquerda, aí pega mal, tá? Ainda mais se você tá numa posição um pouco, né, que não deveria fazer esse tipo de comentário, mas estude. A educação é a maior arma que a gente tem, tá bom? Muito obrigado, é nóis, valeu, até outro dia.